Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bracan Talks. Estamos nas plataformas de podcast, no canal do YouTube da Associação Brasileira de Câmbio. Eu sou Kelly Galego Massaro, presidente executiva da Bracan, e tenho a honra de receber o diretor de regulação do Banco Central do Brasil. Nós vamos falar de ativos digitais, inteligência artificial, ESG e os avanços no segmento cambial. Quem nos acompanha, com certeza, vai se beneficiar em saber mais sobre esses temas, sobretudo quando a explicação vem de um representante do Banco Central. Diretor Otávio Damasio, agradeço ter aceitado o nosso convite. Para dar um início aqui, eu já pergunto, poderia dar um contexto ao nosso público? Quais são as atribuições da diretoria de normas de organização do sistema financeiro do Banco Central do Brasil? Primeiro, queria parabenizar a Bracan pela iniciativa. É sempre muito importante para o Banco Central ter esse intercâmbio e esse canal de divulgação do trabalho que a gente tem feito em prol da sociedade brasileira e também para esclarecer de tudo que tem sido apresentado e toda a evolução do sistema financeiro como um todo, né? E agradeço aí a Kelly por estar participando dessa entrevista. Bem, o Banco Central ele tem duas missões principais, que é a estabilidade do poder de compra da moeda, aí é a parte da política monetária, e outra de tornar um sistema financeiro eficiente e sólido, né? E essa é a parte que a gente olha para o sistema financeiro como um todo. E dentro dessa missão, a gente tem basicamente três diretorias que cuidam dela, uma que regula, outra que autoriza e outra que faz a supervisão. Eu, atualmente, sou o diretor de regulação e na área de regulação, a gente tem a regulação tanto das atividades bancárias, então, produtos, serviços, parte de contabilidade, quanto da atividade de regulação prudencial e de mercado de câmbio de capitais, onde a gente olha toda a parte de regras, padrões para garantir a estabilidade financeira, a estabilidade do sistema financeiro e também toda a parte de regras que o mercado de câmbio e o mercado de capitais devem seguir. Então, a grosso modo, essa figura aí que eu passo para vocês sobre como funciona o Banco Central e especificamente a área de regulação. Realmente é o coração de todo o sistema financeiro, né? É de onde sai toda a estrutura para que a gente tenha um sistema sólido e robusto. Então, já que a gente está falando de sistema e de toda a estrutura, espinha dorsal, a gente não poderia deixar de falar de 2023, né? O que foi esse marco cambial? Atualização de uma lei de mais de 100 anos, uma enorme conquista. Então, nesse processo, a gente compartilhou do lado de cá, participou, mas a gente gostaria de escutar, Otávio, quais foram as prioridades, os maiores desafios, como que foi todo esse contexto? Kelly, acho que essa foi uma jornada grande, longa, que o Banco Central há vários anos já estava com vontade de propor para a sociedade brasileira de avançar na legislação de câmbio de mercado de capitais. Essa lei, ela especificamente começou a ser desenhada aqui no Banco Central em 2015, foi quando a gente começou está na hora então da gente fazer uma reformulação geral, a proposta, mas naturalmente várias das ideias já haviam sendo discutidas, maturadas há alguns anos antes, e ela culminou com a lei final que foi aprovada no final de 2021, né, com entrada em vigor em 2022. O que eu acho que o principal ponto da legislação e o foco da nossa legislação é trazer uma modernidade para o arcabouço de câmbio e de mercado de capitais. E vale falar o que a gente tinha antes. O que a gente tinha antes? A gente tinha um arcabouço legal, como você me mencionou, que tinha mais de 100 anos de existência. O primeiro decreto que a gente ainda estava em vigor era de 1920, então, e ele chegou a completar os 100 anos em vigor. Para vocês terem uma ideia, até a terminologia dele era estranha aos dias de hoje,
que era uma terminologia de tratar do jogo do câmbio. Então, imagina só como que isso chegava no judiciário ou nos agentes do mercado, uma legislação em vigor que tratava do jogo do câmbio, né? Não é uma nomenclatura, não é uma terminologia que se adota hoje para esse tipo de operação. E ele foi construído, Kelly, que eu acho que esse é o principal aspecto, ele foi construído durante vários anos no quais o Brasil tinha restrição de divisas estrangeiras. Então, ele sempre foi construído para, às vezes, facilitar a entrada, mas dificultar a saída das divisas brasileiras. E isso atrapalhava de sobremaneira os fluxos de capitais e também a atividade das empresas, sejam elas exportadoras ou importadoras. Mais do que isso, a gente tinha um conjunto, em grandes números, de 44 leis em vigor, sendo que a primeira era lá de 1920, depois uma quantidade de legislação de 30, 40, depois 60, depois 80. Vale pegar todos esses períodos e ver que todos os períodos a gente estava sempre com restrição de financiamento de balanço de pagamento, com mais de 440 artigos, né? E a nossa proposta foi criar uma lei mais principiológica, que desse capacidade para regulação e se adaptando às evoluções que venham a acontecer, né? A partir da primeira resolução, daqui em diante, daqui a 5 anos, 10 anos, ou mesmo antes, a gente precisa ir atualizando conforme o mercado está evoluindo, a gente vai atualizando. E a gente transformou todo esse conjunto em uma lei de 29 artigos. E estamos fazendo agora a regulamentação. Então, eu acho que os principais ganhos, os objetivos que a gente tinha eram simplicidade, modernização e trazer segurança jurídica também, que uma lei muito concisa, clara e objetiva, ela traz segurança para todos os participantes do mercado. E a nossa expectativa é que a relação do Brasil com o resto do mundo, seja na parte comercial, seja na parte de capitais, ela fique muito mais fluida e propicia a realização de bons negócios em todas as dimensões. A gente vê que isso já trouxe uma grande abertura. Então, aqui na Abracan, nós recebemos diversos contatos de instituições que querem acessar o Brasil, e a procura aumentou demais justamente por conta dessa segurança jurídica e aquela coxa de retalhos que a gente tinha. A gente que é do mercado é bastante difícil de entender, né? Porque uma resolução um comunicado que remete a uma resolução que remete a um outro artigo que foi revogado, isso trazia uma insegurança até na base de gerar um novo business de forma bastante sensível. Então, com certeza, isso já tem muito resultado, mesmo que ainda nesses recentes 6 meses de vigência da nova lei, a gente já tem sentido o grande avanço dessa ação. Então, realmente, é por isso que eu já fiz a abertura dizendo, foi uma conquista, porque ela traz não só a simplificação, e ela está totalmente convergente com a atualidade, né? Então, a agenda do Banco Central de competitividade, de novos players, de facilidade de proporcionar novos negócios, não fazia sentido continuar em cima de um emaranhado de artigos que a gente tinha dificuldade de desmistificar. Mas realmente isso tem sido bastante enaltecido aqui também para os agentes externos que acessam o Brasil. Bom, falando em prioridades, o que vem sendo priorizado em questão de demandas agora na atenção do regulador, passado todo esse... Foi literalmente até 31 de dezembro, né, de 2022, que foi quando a resolução passou, de fato, a vigorar. Hoje, o que tem sido priorizado como demandas? Bem, na parte da nova legislação cambial, a gente soltou a primeira leva de regulamentação no final do ano passado, e é uma combinação de coisas que mudaram na lei, que tinham que mudar automaticamente na resolução, porque a partir do dia 1º de janeiro desse ano era vida nova, tinha um novo comando legal e outros aprimoramentos que a gente fez. Então, o que a gente está fazendo e tem de programação daqui até o final do ano que vem
e atualizando, já com toda a liberdade que a nova lei deu, todo o conjunto de regulação do mercado de câmbio e de capitais. A gente, inclusive, está com uma consulta pública em vigor, que a gente está colhendo as informações, tem ações na questão do mercado de câmbio, tem propostas no mercado secundário de câmbio, tem discussões sobre compensação privadas. Então, tem inúmeros assuntos importantes e que a sociedade tem demandado, que a gente tem um cronograma para tratar até o final do ano que vem. E volto a falar, eu acho que um dos grandes ganhos que o Brasil teve com essa nova legislação, que ela deu o norte, ela criou os princípios. E agora, se no meio do caminho a gente precisar ir fazendo ajustes conforme o mercado fosse desenvolvendo, a gente tem essa liberdade para fazer esses ajustes. E digo um outro ponto que eu acho que é importante, Kelly, o Banco Central, nos últimos 10 anos, fez uma agenda muito intensa de competição, de inovação, de facilitar a entrada da tecnologia no âmbito do sistema financeiro. Isso trouxe muita conveniência, muita acesso para o cidadão brasileiro. Agora, várias coisas a gente tinha em mente para a área de câmbio, mas a legislação até então em vigor impedia a gente de avançar. Agora a gente tem espaço para avançar. Você já me deu o gancho aqui de modernidade, né, de tecnologia. Então, vamos já entrar em ativos digitais, tokenização. É sabido que está na pauta do Banco Central constante, principalmente por essa questão que você acaba de falar, da evolução, do segmento, do mercado. Então, não só este ano, como o próximo ano, isso é uma pauta do Banco Central. Então, além de falar o que está sendo discutido nesse sentido, Otávio, eu gostaria de pedir uma gentileza. Nosso público é bastante diverso, né? Então, você poderia fazer uma breve explicação ao público do que a gente está falando sobre ativo digital e tokenização? O que a gente está vivendo agora para alguns é o último estágio da digitalização, né? Então, a gente tinha um processo que, aos poucos, os ativos e os produtos financeiros foram sendo digitalizados, mas com concepção, vamos dizer assim, analógica, né? Então, eles ganhavam a versão digital, mas eles foram criados num mundo analógico, né? E agora a gente já está num estágio que, com o processo de tokenização, muitas dessas coisas vão passar a ser 100% digitais e já concebidas com as ideias digitais. E na parte de tokenização, a gente traz uma série de elementos que a gente vai ter que repensar como a regulamentação, os diferentes participantes vão atuar. Por quê? Porque a gente tem condições de trazer informações, trazer processos seguros, informações que vão ser compartilhadas com vários players ao mesmo tempo, dentro de um token que vai carregar aquela informação, que vai poder ser informada ao próprio supervisor para fins de monitoramento, para fins de estatística, para fins de conhecimento também, e que vai permitir também que a gente incorpore ao sistema financeiro hoje ativos que estão fora do sistema financeiro. Isso a gente tem visto ocorrer até mesmo obra de arte. Você pode, um exemplo aí que o token permite você ter uma cota de uma obra de arte, se ela for vendida, se ela for negociada, se ela for transacionada, e de uma forma muito mais ágil para você negociar e manter aquela cota, né? Agora, o que ele propicia, e aí puxando também um gancho do real digital? A programação do dinheiro, a programação das realizações de negócio. E aí eu vou tentar trazer para um caso bem concreto. Quando eu vou comprar um carro, eu preciso passar a propriedade do carro, vamos supor, para a Kelly. Eu não conheço a Kelly. E a Kelly, ao mesmo tempo, precisa me pagar o carro. Só que essas coisas hoje no mundo, elas não são automáticas. Eu assino lá
DUT, né, que é de transferência, e aí eu fico esperando a Kelly me passar lá o Pix para me transferir o dinheiro do carro. Com todo esse mundo da tokenização e com o real digital, você vai poder programar para que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que a gente der o comando para essa transação automática, automaticamente a transferência do carro é feita e do dinheiro é executado também, entendeu? E isso traz segurança. Eu estou dando um exemplo bem básico, bem simples para todo mundo entender, mas imagina a quantidade de outras coisas que vão poder ser feitas com essa possibilidade da combinação do token com o real digital, da programação do dinheiro vis-à-vis as transações que existem no mercado financeiro e não financeiro, né? Que a gente, na verdade, o mercado financeiro dando suporte para a economia que a gente chama de economia real. Então, o token muda a forma, a tokenização muda a forma como a gente controla a operação, como a gente programa a operação, como a gente colhe as informações, como a gente dá prestação de conta do processo que está sendo realizado, tanto no âmbito exclusivo do sistema financeiro, mas às vezes com uma combinação entre o sistema financeiro e o mundo real, o mundo da economia real. Realmente você falou um exemplo muito simples, né? Mas eu estava pensando, quantas pessoas já não ficaram na porta do cartório esperando a confirmação do dinheiro cair para transferir e naquela insegurança de que, olha, será que pode ter havido algum problema e eu ter essa dificuldade aqui com a perda desse bem? Realmente são coisas que, sinceramente, por mais que a gente acompanhe essa evolução, eu não tinha pensado nisso. Falei, incrível, né? A gente não vai ter mais que passar por isso, uma coisa tão arcaica, né? Ficar lá na porta do cartório esperando para fazer uma assinatura. Mas bacana. Bom, falando então de sociedade, né? Você falou do que facilita, todo o objetivo, obviamente, é trazer evolução, trazer facilidade para a sociedade. Então, existe algum tipo de engajamento que o Banco Central espera ou recomenda para a sociedade civil no que se refere a ativos digitais e tokenização, que tragam maiores benefícios, enfim, algum ponto de atenção? Esse eu achei já que foi incrível, já fiquei para mim aqui para repetir nas próximas conversas. Engajamento de reação da sociedade? Sim. Quando a gente se eu entendi bem a pergunta, assim, acho que vale destacar que nos últimos anos, 10 anos, 20 anos, o Banco Central também passou por uma transformação de postura em relação ao sistema financeiro e principalmente à sociedade brasileira. Hoje o Banco Central ele é aberto, ele quer escutar, ele quer ouvir a sociedade brasileira, ele quer ouvir a opinião do consumidor que está no interior do país, ele quer saber o que está dando certo, o que está dando errado, como o sistema financeiro está ajudando ou como ele pode melhorar a regulação para ajudar ainda mais a sociedade brasileira. Então, o ponto e isso vale para a tokenização, e é esse o processo que a gente tem feito. O Banco Central ele abriu as portas para entender como que a gente pode, via ação de regulação, de autorização e de supervisão, melhorar as entregas que o sistema financeiro faz para a sociedade, como a gente pode melhorar a vida do cidadão, como a gente pode facilitar a produção, seja produção da indústria, do comércio, do serviço, do agronegócio, entendeu? Então, e o que a gente demanda da sociedade é que ela traga isso para a gente, entendeu? Essa que é a grande contribuição que a sociedade dá. Traz os problemas, traz as potenciais soluções. Naturalmente, algumas a gente vai conseguir endereçar, outras a gente não vai conseguir endereçar, algumas a gente vai ter concordância, outras a gente vai ter discordância, mas mesmo naquelas que a gente não aceite plenamente, que a gente não veja aquilo como um ganho, sempre tem alguma informação que mais cedo ou mais tarde acaba sendo utilizada para processo A, B ou C. Um exemplo desse canal são as audiências públicas, né? Não Exatamente. sei, todos sabem, mas todo cidadão pode participar, contribuir numa audiência pública, independente do segmento, seja ele participante do segmento financeiro ou não.
como cidadão, ele pode dar as suas contribuições e elas são recebidas. Eu estou há 22 anos nesse mercado e eu posso falar com muita propriedade. O momento que nós estamos agora, de abertura, desse diálogo, né? Aqui dentro da Abracam mesmo nós temos fórum de comunicação com o Banco Central, de contribuição, onde essa contribuição, esse trabalho feito a 4 ou 6 mãos, ele tem uma fluidez muito interessante. Então, essa abertura é bem bacana. A gente falou, então, de ativos digitais e tokenização, né? E aí não dá para deixar a inteligência artificial, que é a evolução de tudo isso em avanço tecnológico, né? Então, o que a gente pode esperar? O que trarão para o setor financeiro de mais impactante, assim? Existe alguma coisa que a gente possa pontuar aqui de mais impactante? Então, acho que o primeiro aspecto, sim, o Banco Central como um todo, ele acompanha toda essa evolução da inovação, vamos colocar assim, e naturalmente a inteligência artificial é um assunto que a gente tem acompanhado bem, bem próximo, inclusive com discussões nos fóruns internacionais. Não há nenhum pipeline, no nosso pipeline, ideia de regulamentar qualquer coisa relacionada à inteligência artificial propriamente dita. Naturalmente, a gente tem regulações sobre conduta, sobre como as instituições financeiras fazem seus produtos, seus serviços, e se elas usam tecnologia A, B, ou C, ou D, ou a inteligência artificial, elas têm que observar essas regras especificamente, tá? Agora, olhando de uma forma pragmática para a inteligência artificial, instrumento que, inclusive, o Banco Central já tem usado, já está usando nas suas tarefas internas, né? Seja principalmente na parte de supervisão, vamos dizer, né? A gente automatizou vários processos e colocou a inteligência artificial também para trabalhar em prol da supervisão. A gente vê que há um potencial enorme de ganho de eficiência para o sistema financeiro como um todo, com a aplicação dessas inovações. Não só com inteligência artificial, mas várias outras inovações, né, e no caso tecnológicas. O que precisa é sempre fazer com muito cuidado, com muito zelo, testando primeiro, conhecendo os limites daquela tecnologia, vendo os resultados que ela está dando, monitorando os resultados para também não incorrer em riscos não previstos, né? Então, você vai acompanhando aquilo, vai entrando de forma gradual, vai testando, vai pedindo feedback, inclusive da sociedade, é interessante, gostou, não gostou, seja para usos internos ou externos. E o Banco Central, naturalmente, está sempre monitorando isso, dentro da sua competência, porque dentro dos riscos que existem no sistema financeiro, tem um risco de margem, tem um risco legal, e essas tecnologias, às vezes, se não forem calibradas e implementadas de uma forma íntegra e pensada, você pode trazer prejuízo para a própria instituição financeira. Mas eu vejo o sistema financeiro fazendo isso com muito cuidado, com muito zelo, e eu acho que o resultado final vai ser um resultado muito positivo para a sociedade brasileira. Exatamente. Eu ia fazer exatamente essa colocação. Claro que toda questão onde envolve tecnologia, ela tem que ser bastante dosada, ela tem que ser testada. Aqui a gente costuma falar com doses homeopáticas, né? Deu certo mais 2 gotas, e assim, para que a gente tenha uma margem de segurança cada vez maior. 100% de segurança a gente sempre busca. Então, a ideia é uma constante evolução. Então, é o que a gente tem pensado também, que é a melhor forma, né? A gente um passo após o outro e cada vez tendo a certeza de que estamos tendo tecnologia a nosso favor. Agora vamos um pouquinho a falar de socioambiental. Então, lá no início da nossa conversa, Otávio, eu falei que a gente poderia passar sobre alguns pontos da agenda, e a gente tem também na agenda do Banco Central as preocupações socioambientais, que vêm ganhando cada vez mais relevância no setor privado, e elas, obviamente, são compartilhadas pelo Banco Central. E, bom, resumidamente, o que é a agenda do Banco Central em ESG? Ok.
Então, eu vou até falar um pouco da agenda ESG, de sustentabilidade aqui, da área de regulação, e eu acho que é uma pergunta muito interessante. Assim, o Banco Central ele tem uma visão muito positiva da agenda de sustentabilidade como um todo, é apoiador dessa agenda, e falando até além das fronteiras da nossa competência regulatória. No caso da área de regulação, a gente entra muito para a nossa missão, para a nossa competência, e a gente tem um olhar para a agenda de sustentabilidade de cunho de prudencial. Ok? Então, os riscos estão aí presentes, os riscos oriundos das mudanças climáticas, sejam eles riscos físicos ou de transição, os riscos ambientais e também os riscos sociais, tá ok? Existem exemplos, tanto em empresas financeiras e não financeiras, de que, às vezes, posturas, práticas que envolvam questões sociais ou negligência ambiental ou desconsiderar os riscos que estão vindo das mudanças climáticas impactam a sociedade. Isso não é diferente do sistema financeiro. Então, na ótica da regulação, o que a gente fez foi exigir que as instituições financeiras olhem para esses riscos, mapeiem esses riscos, identifiquem esses riscos e, quando necessário, mitiguem esses riscos, né? Então, a mitigação pode ser a instituição financeira tomando a decisão de não se expor a uma região que tenha uma seca muito severa ou prolongada, pode ser decidir por investimento, uma operação de crédito para uma empresa que está passando por esse processo de transição, ou apoiar, esse processo. E a gente não determina, faça isso, faça aquilo. A gente fala assim, como ocorre em todos os outros demais riscos, a gente demanda que as instituições financeiras identifiquem quais são os riscos e tratem aqueles riscos, ok? Agora, essa é a ótica da regulação prudencial. O que dela resulta também? Primeiro, a partir do momento que o Banco Central exige essa postura prudencial das instituições financeiras, a gente vê uma externalidade muito positiva para a construção dessa agenda, porque acaba que isso traz um movimento de comportamento dos agentes não regulados que precisam fazer relação com o sistema financeiro para eles se enquadrarem às demandas das instituições financeiras, entendeu? Então, a gente exige uma coisa das instituições financeiras e isso tem um efeito muito maior do que meramente no sistema financeiro, acaba tendo um efeito em toda a sociedade, o que é muito positivo para a agenda de sustentabilidade. E mais do que isso, a gente tem alertado muitas instituições financeiras que esse processo de transformação para uma sociedade mais sustentável está em curso e ele vai demandar uma série de investimentos que estão ocorrendo, seja na transformação energética, seja nas práticas dos diferentes setores econômicos para a adoção de práticas mais sustentáveis, e isso é oportunidade de negócio para as instituições financeiras. Então, a gente alerta também que a adesão a essas boas práticas de sustentabilidade podem se tornar excelentes negócios que, no final das contas, todos ganham: a sociedade, o meio ambiente, a questão social, a questão ambiental e as próprias instituições financeiras. É uma agenda macro, né? E o ganho é de todos e o ganho do país também, né? Porque a gente tem uma série de pautas aí que a gente sabe que condutas como as de responsabilidades sociais, ambientais, estão diretamente ligadas, né? E agora, já que a gente falou de uma pauta macro, vamos falar do governo. O governo, então, está completando seu primeiro semestre e o Banco Central vive esse período de transição também, né? Então, é um período de adaptação, de novas
visões. Então, qual a leitura sobre esse momento do BC e o que esperar do futuro? Então, o Banco Central é uma instituição de Estado e que trabalha para entregas positivas para a sociedade brasileira. Então, o nosso trabalho ele continua sendo feito com muita critérios técnicos, 100% com critérios técnicos, para fomentar tanto a evolução, o desenvolvimento do sistema financeiro como um todo, sempre pensando naquelas entregas que vão ser feitas para a sociedade e cumprir também a nossa missão na parte de política monetária de manutenção do poder de compra da moeda, respeitando aí as regras do regime que a gente adota. Então, eu te diria o seguinte, que o Banco Central continua atuando da forma como ele sempre atuou e como ele sempre vai atuar, cumprindo as suas missões institucionais. Para nós, os sistemas financeiro é extremamente importante essa atuação do Banco Central, um Banco Central cada vez mais fortalecido, robusto, para que possamos ter cada vez mais a segurança de um país, como eu falei, não é um sistema, e sim um país, uma imagem onde todos nós temos responsabilidade. Então, sem dúvida, gostaríamos de não só parabenizar, mas continuar contando. Temos visto aqui do lado de cá o trabalho que o Banco Central tem desenvolvido, participamos diretamente nessa questão do marco cambial, e quando eu falo diretamente, é contribuindo, dividindo, fazendo dezenas de reuniões, sabemos o esforço e a transpiração que é dedicada por todos os servidores. Chega a ser um esforço quase que diuturno, foi o que eu pude ver nesses últimos meses, mais ativamente. Bom, Otávio, como representante do Banco Central, você gostaria de deixar uma mensagem para os ouvintes e espectadores sobre como todos nós podemos contribuir com o sistema financeiro continue funcionando corretamente e possa trazer benefícios para o país? Da parte do Banco Central é isso, é a nossa missão, e a gente vai perseguir essa missão sempre. Da parte da sociedade, é um ponto que eu acho que a gente já conversou aqui, Kelly. O Banco Central está aberto para receber sugestões, opiniões, contribuições e críticas também. E as críticas a gente sempre recebe para tornar o nosso processo cada vez melhor. Então, aqui fica aí um recado principal desse papel, dessa postura aberta do Banco Central, não só da área de regulação, mas de todo o Banco Central, em todas as ações que a gente faz, que a gente promove, de ter essa interação com a sociedade cada vez mais, seja via as associações, que a gente já tem um relacionamento muito intenso, diversas associações, diversos segmentos, do sistema financeiro, da economia como um todo, e a sociedade também vai ser muito bem recebida aqui dentro. Otávio, nossa audiência demonstra sempre bastante interesse pela trajetória do profissional que estamos conversando. Então, sobre os caminhos que cada um desenvolveu até chegar no cargo atual. Então, você poderia compartilhar um pouquinho conosco? Ok, bem, eu sou funcionário público com muito orgulho, sou funcionário do Banco Central desde 1998, então já tenho uma jornada longa. Trabalhei em várias áreas aqui do banco, assumindo várias posições. Durante 8 anos tive cedido também para o Ministério da Fazenda. Foi um período muito rico, de muito conhecimento, e aí sempre com perfil de funcionário público e de Estado, passei por diferentes governos, né? Mas sempre com um enfoque aí de entregar o melhor para a sociedade. E voltei depois para o Banco Central aqui na diretoria, fui durante alguns anos o consultor, chefe de gabinete aqui da diretoria de regulação. Depois passei 5 anos como chefe de gabinete lá da presidência, período de forte trabalho, porque lá você cuida do banco inteiro, né? Ainda tinha assessoria econômica embaixo do chefe de gabinete, e depois, em 2015,
voltei para a diretoria de regulação, assim, agora como diretor. E eu sou o decano aqui da diretoria, decano do Copom, e meus cabelos brancos não deixam mentir, né? E tenho muito orgulho de toda a trajetória, muito orgulho do Banco Central, do corpo técnico, das equipes, um trabalho muito comprometido, empenhado, que merece todo o reconhecimento. A gente está passando aí por alguns períodos um pouco mais turbulentos, inclusive interno, com alguns questionamentos de assimetria salarial por parte do servidor, mas com certeza a gente vai superar essa fase e tem muita confiança nas equipes do Banco Central. Trajetória bárbara. Geralmente a gente imagina, né, Banco Central, nossa, 200 pessoas num único departamento, né? A gente trabalha muito aqui com o DECOM, que a gente tem os fóruns, e aí a gente vê, né, pessoas saindo, se aposentando, e aí o trabalho sendo continuado com as mesmas pessoas, podendo dar a mesma excelência, dar o melhor de si para continuar o seu trabalho. Isso realmente é algo de vestir a camisa. Eu falo que é a segunda pele, nem a camisa, né? A segunda pele que vocês realmente honram em fazer parte. Isso é muito bacana, é muito bonito mesmo. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de, com a sua licença, citar aqui uma iniciativa do Banco Central, que eu tive conhecimento, que também interessa ao nosso público, que é a Live EBC, no canal da instituição no YouTube. Essas lives, me corrija, Otávio, se estiver errado, mas acontecem semanalmente, e elas trazem explicações de temas técnicos de forma bastante simplificada. Isso é bem interessante. Então, desde um estudante ainda, ou mesmo algumas questões técnicas, podem ser desmistificadas, podem ser explicadas para a população entender o trabalho do BC e educar também sobre finanças, seus direitos, deveres. É bem interessante, eu acho que vale muito a pena conhecer. Toda segunda-feira, às 14 horas, e é possível enviar também perguntas pelo chat, que eu achei bem bacana também. E o Abracan Talks também tem esse objetivo, que é simplificar o que parece muito técnico e complexo. Então, a entrevista de hoje, sem dúvida, nos ajudou muito nesse sentido, nesse esforço. Agradeço ao Banco Central, agradeço ao diretor Otávio, que se disponibilizou, em nome dos nossos associados e colaboradores da Abracan. Agradeço a sua participação, Otávio, agradeço também a sua equipe, que viabilizou essa conversa tão enriquecedora. Obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima edição do Abracan Talks. Ok, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. E quanto à live do Banco Central, é isso mesmo, toda segunda-feira às 14 horas. Eu, inclusive, fiz a última, que foi segunda-feira, dia 26 de junho, sobre Open Finance, que é uma agenda super importante do Banco Central. E a ideia é essa mesmo, a gente manter esse canal aberto com a sociedade, explicando uma linguagem bem clara, bem simples, bem didática. É um desafio isso, né? É um baita de um desafio conseguir passar com essa linguagem para todos entenderem o trabalho que o Banco Central está fazendo em diferentes áreas, em diferentes dimensões. E agradeço o convite de estar participando desse evento aqui com vocês e ajudando a difundir todo o trabalho do Banco Central e que, no final das contas, o nosso principal objetivo é melhorar a vida da sociedade brasileira. Muito obrigada, Otávio, uma vez mais. Tchau, tchau para todos.